Olá pessoal, meu nome é Elisa Martins, sou professora aqui do Seminário Teológico Carisma e durante esse tempo nós vamos estudar juntos a matéria Fruto do Espírito. Gente, essa matéria é uma matéria tão linda, tão impactante e eu tenho certeza que durante esse tempo a sua vida vai ser transformada através do ensino dessa matéria. É algo que eu sempre oro e peço a Deus é para que as nossas aulas sejam mais do que aulas teóricas, mas de fato sejam inspiradas pelo Espírito Santo, para que ele possa ministrar aos nossos corações. E eu oro, querido, para que a sua mente esteja alerta, o seu coração esteja receptivo, né? Que você se permita ser confrontado pelo Espírito Santo, porque ele é essa pessoa que vem nos transformando para que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Pai, eu te agradeço por cada vida, cada aluno que está me assistindo nesse tempo. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para um tempo como este, Pai. Nós te pedimos que, de fato, o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, que o Espírito Santo traga compreensão a respeito da Tua Palavra, Pai, que Teu Espírito Santo traga confronto aos nossos corações, para que a nossa mente, Pai, possa ser renovada, para que, de fato, o nosso caráter seja transformado. Essa é a nossa oração, Deus, que cada palavra que for falada aqui seja aplicada de forma personalizada a cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pegou seu caderno, sua Bíblia e vamos embora. Bom, gente, fruto do Espírito. Dentro da teologia, a matéria fruto do Espírito vai estar dentro da linha da pneumatologia. Né? Dentro da pneumatologia você vai ter matérias como direção espiritual, espírito humano, Espírito Santo, dons espirituais. Né? Então você vai ter uma gama de matérias, incluindo o fruto do Espírito, e é ele que nós vamos ver durante esse tempo. Bom, deixa eu me apresentar antes, né, gente, um pouquinho para vocês. Como eu disse para vocês, sou professora aqui do Carisma, também me formei aqui no seminário, já tem 6 anos que eu tô aqui no Carisma e é uma honra poder levar a palavra, poder falar de Jesus, né, poder ensinar a respeito do reino dele, e eu tenho certeza que mais do que edificante para você é para mim poder estar aqui falando a respeito de quem ele é, gente. Então, bom, vamos lá. Fruto do Espírito. O livro dessa matéria é o livro O Amor, o Caminho para a Vitória, do Kenneth Hagin, tá? E eu queria indicar para vocês um outro livro, que é O Vício de Agradar a Todos, da Joyce Meyer. Então, fica aí a indicação para vocês da leitura desse livro. E, gente, vale a pena vocês lerem. Ao longo da matéria, eu vou citar outros livros também, para que a gente possa somar aí nesse conteúdo, para que você possa ser cada vez mais edificado. Bom, vamos lá. Fruto do Espírito. Nosso texto base está lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Texto base dessa matéria. Mas eu queria ler com vocês a partir do versículo 16, que a palavra diz assim... Gálatas 5, nós vamos ler a partir do 16. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito da qual eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que cometem tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bom, esse é o nosso texto base. Gente, quando nós falamos, né, sobre
essa realidade do cristão, algo que nós precisamos entender aqui. Quando uma pessoa ela passa pelo processo do novo nascimento, quando uma pessoa ela declara a fé dela na palavra, na obra de Cristo Jesus, a partir daquele momento, aquela pessoa ela recebe uma nova vida, né? O espírito humano daquela pessoa que havia sido morto, né? Havia caído por causa da queda de Adão. Agora em Cristo Jesus, esse espírito humano ele passa a ser vivificado a partir da obra de Cristo. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ela recebe também uma nova natureza, né? A palavra vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nós já não somos mais, é o que Paulo vai dizer, vocês já não são mais escravos da lei, vocês já não são mais escravos da carne. Agora, em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova essência, nós recebemos uma nova natureza. E é interessante, gente, que quando nós olhamos a palavra, né, tem um texto que eu gosto muito, que está lá em João, no capítulo 14, no versículo 17. Vamos abrir lá? João, capítulo 14. Deixa aí marcado, vou até deixar o meu aqui marcado também. Deixa aí marcado Gálatas, nós vamos voltar para Gálatas depois. João, capítulo 14, no versículo 17. Esse texto, gente, João 14, 15, 16, vamos dizer assim, são as últimas palavras de Jesus aqui na Terra, né? As últimas instruções que o mestre poderia dar para os seus discípulos é esse texto. E aqui ele está falando, ele está prometendo a respeito da vinda do Espírito Santo. João 14, 16, 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. Bom, nesse texto, Jesus está falando, prometendo a respeito da vinda do Espírito Santo. E ele vai falar muito sobre a realidade, né, da pessoa do Espírito Santo, ou o lugar que o Espírito Santo ocuparia após a sua vinda. Olha que interessante isso, porque muitas vezes nós desconhecemos, né, qual de fato é a posição da pessoa do Espírito Santo. Às vezes a gente gosta de cantar canções sobre ele, nós gostamos de clamar que ele venha, mas às vezes a gente não entende de fato a posição que ele está. A palavra vai dizer que o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vem nem conhece, mas nós o conhecemos porque ele estaria conosco. Só que o texto não para aí, querido. A palavra vai dizer que ele não apenas estaria conosco, mas ele estaria em nós. Gente, o que é em? Se eu falo assim, eu estou em casa, significa que eu estou dentro de casa. Então, quando Jesus está falando assim, o Espírito Santo, que o Espírito estaria em nós, significa que ele estaria dentro de nós. Muitas vezes, querido, nós até sabemos que a vida de Deus habita dentro de nós, mas o problema é que muitas vezes nós não andamos à altura dessa realidade, não é verdade? Quantas vezes, querido, a gente na nossa vida de oração, na nossa vida devocional com Deus, a gente vai orar, a gente olha para o céu como se ele estivesse lá nas nuvens, lá em cima, e nós aqui na terra. Quantas vezes nós não somos constantes na nossa vida devocional ao Senhor, porque a gente acha que ele não está ouvindo aquilo que nós estamos falando com ele. Nós muitas vezes nos relacionamos com Deus distante. Só que entenda isso, querido, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus, ele não está lá, ele está dentro de mim e dentro de você. Ele está aí, dentro de você. Você tem noção dessa revelação? Querido, entenda isso. A palavra vai dizer que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos no poder do Espírito Santo de Deus. Olha isso! O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita onde? Dentro de você. A palavra vai dizer que todos os milagres que Jesus operava na sua caminhada, querido, era no poder do Espírito Santo. E hoje, esse mesmo poder está morando aí,
habitando dentro de você, está aqui dentro de mim. Querido, ninguém nunca esteve tão perto de nós como a presença de Deus está. E nós precisamos ter consciência disso. Quando nós falamos sobre o novo nascimento, é isso que a palavra vai dizer, que nós recebemos uma nova vida, nós recebemos uma nova essência, nós recebemos agora uma nova natureza em Cristo Jesus. Né? Nós já não somos mais guiados, direcionados, né? Nós não somos mais escravos, vamos dizer assim, né? Que a palavra vai muito usar, nós não somos escravos da nossa carne. Agora nós somos direcionados, guiados por esse Espírito. Romanos 8,14 vai dizer que, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, hoje na nova natureza, né, nós temos a vida do Espírito habitando dentro de nós. Agora eu quero que você entenda uma coisa, por quê? Quando nós falamos sobre o Espírito, né, nós precisamos entender que a palavra ela vai trazer, vamos dizer assim, três espíritos, vamos dizer assim, só você vai entender. Tem o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que foi derramado sobre a igreja lá em Atos 2, e a partir do momento do novo nascimento ele passa a habitar dentro de nós. Existe o Espírito humano, que foi o Espírito humano caído com a queda de Adão. Então é o Espírito que está morto, né, que é escravo do pecado, e tem o espírito humano, que é o espírito humano recriado. Então, o espírito humano recriado é aquele que foi vivificado a partir do sacrifício de Cristo. Então, tem Espírito Santo, espírito humano caído por causa da queda de Adão e o espírito vivificado. Vamos entender algo, querido? Uma pessoa que não nasceu de novo, ela ainda tem o seu espírito humano caído por causa da queda de Adão. A palavra vai dizer que não há um justo sequer, né? Todos nós estávamos em Adão por representatividade. Então, o homem que não tem Jesus, ele tem o espírito humano dele caído. Ele é escravo da carne. Agora, quando nós nascemos de novo, o que a palavra vai dizer? Que a vida de Deus, a zoe de Deus, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Mas não apenas o Espírito Santo passa a habitar, mas nós também recebemos uma nova natureza. Porque agora, além do Espírito Santo habitar dentro de nós, aquele espírito humano que havia caído, agora ele foi vivificado. Em um padrão superior, em um nível superior. Então, hoje, na nova natureza, nós temos o espírito humano vivificado. Além disso, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A palavra vai dizer que aquele que se une ao Senhor se torna um só com Ele. Então, os dois estão ali, grudadinhos, estão ligadinhos, tá? Então, primeiro eu quero que você entenda isso, tá? Por quê? E é algo que a gente, só considerando aqui, gente, às vezes quando a gente fala sobre o espírito humano vivificado, às vezes a gente acha que Deus meio que criou remendos, né? Vamos dizer assim, pegou aquele espírito humano velho que havia caído por causa da queda de Adão, Deus meio que deu um jeitinho ali, fez um remendo para agora ele ser vivificado. Mas nós vamos ver que o nosso Deus, querido, ele não cria remendos. Quando Deus faz algo novo na nossa vida, ele faz um novo, faz o anakainosis, o novo nunca visto de novo, nunca visto antes, que é o novo de novo. Isso significa anakainosis, o novo de novo. Então, Deus, ele não deu um jeitinho naquele espírito humano caído, não. A palavra vai dizer que ele fez um novo de novo. Então, por que eu quero considerar isso com vocês antes de nós entrarmos propriamente dito, né? Na verdade, nós já estamos na nossa matéria, mas eu queria explicar isso para vocês um pouquinho antes. Por quê? Porque quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, né, nós vamos ver que o fruto do Espírito, o que é? O caráter do Espírito Santo que foi colocado no nosso espírito humano recriado. Então, o fruto do Espírito, ele é o quê? Ele é o resultado, a evidência de que nós nascemos de novo. Como eu sei que de fato uma pessoa passou pelo processo do novo nascimento? A partir do momento que ela tem a habilidade de manifestar o fruto. Pelo fruto que ela dá, pelo fruto de uma árvore, eu descubro a essência que ela carrega. Quer ver? Vamos ver isso. Lá em Mateus, no capítulo 7, corre lá comigo. Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 16
até o versículo 23. Mateus 7, do 16 ao 23. A palavra diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizados em teu nome expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Gente, esse texto é um texto muito forte. Vamos lá. Primeiro, ele vai dizer assim, que pelo fruto de uma árvore, nós conhecemos aquela árvore. Então, olha só. Se você tá no meio de uma floresta e você vê uma mangueira. Como que eu sei que aquela mangueira é uma árvore que dá manga? Pelo fruto dela. Pelo fruto eu conheço a árvore. Né? Eu sei que uma goiabeira dá goiaba porque ela dá o fruto, ela manifesta o fruto. Né? Eu não posso esperar que uma goiabeira dê manga, nem de que uma mangueira dê goiaba. Por quê? Porque não é a essência dela. Na essência dela, ela vai manifestar aquilo que ela foi criada para ser. E é isso que a palavra está dizendo. Por quê? Porque se uma árvore é boa, você não pode pegar frutos maus dela. Se uma árvore é má, você não pode pegar frutos bons dela. Porque a nossa essência, ela é revelada pela qualidade do fruto que nós manifestamos. É isso que a palavra vai dizer. Só que eu gosto muito porque ele vai ao nível mais profundo. Ele vai falar assim no versículo 20. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus, ele está aqui falando sobre o fruto do Espírito e de repente ele começa a falar a respeito do fim dos tempos. Olha isso. Às vezes, muitas vezes nós achamos que ele está falando sobre coisas completamente diferentes, só que na verdade ele está falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Por quê, gente? Porque ele tá falando, ele começa falando sobre, no fim, ele começa falando, né, sobre aqueles que no fim dos tempos vão chegar para Jesus para apresentar ali os seus frutos, né, e eles vão dizer, mas eu fiz milagre, mas eu operei sinais, prodígios, maravilhas, mas eu orei pro morto e o morto ressuscitou. E gente, vamos lá, a palavra vai dizer que de fato o demônio ele foi expulso, o milagre aconteceu, a cura aconteceu, de fato houve uma transformação. Agora, o que Jesus estava falando aqui? Que o que contava no final dos tempos não era o quanto eles se moviam nos dons espirituais, mas o quanto eles manifestavam o fruto do Espírito. E aqui entra um ponto que eu e você precisamos retificar na nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que espiritual é aquele que está fluindo nos dons espirituais. Quantas vezes nós achamos que o espiritual é aquela pessoa que quando pega o microfone, é o céu na terra. Né? Aquele pastor que prega com uma habilidade, com uma eloquência, ou então é aquele líder, né, que tem uma habilidade tão grande, está ali à frente liderando, aquele irmão que tem uma habilidade de cantar tão grande, e às vezes a gente olha aquela pessoa como se ela tivesse um nível de espiritualidade que nós nunca fôssemos alcançar. E às vezes a gente acha que aquela pessoa é a pessoa, não, fulano, mas eu nunca vou falar igual fulano, nunca vou pregar igual fulano. E a gente coloca aquelas pessoas no pedestral. Sendo que, na verdade, querido, nós precisamos reconsiderar. Por quê? Porque a espiritualidade de alguém não é medida pelo quanto ela flui nos dons. Porque o próprio Jesus vai dizer que no grande dia, muitos vão chegar apresentando o que fizeram para ele. Profetizaram, expulsaram demônios e ainda assim, Jesus vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Por quê, gente? Porque espiritualidade não tem a ver com você fluir nos dons. Você vai ter a matéria de dons espirituais só para te ensinar sobre isso. Mas espiritualidade não é para você fluir nos dons, não tem a ver com você fluir nos dons.
Espiritualidade tem a ver com você manifestar o caráter de Cristo, o caráter do Espírito Santo que foi colocado dentro de mim e dentro de você. Espiritualidade tem a ver com a manifestação do fruto do Espírito. Ele não está desassociando uma coisa da outra. O que ele basicamente está dizendo aqui é: não adianta você superfluir nos dons se você não manifesta a sua essência, se você não manifesta o caráter que foi colocado dentro de você. Então, nós precisamos considerar isso desde o início. Desde o início. Por quê, gente? Porque às vezes a gente acha que ter conhecimento teológico é suficiente, ter uma boa oratória, ter uma boa eloquência é o suficiente, ou ter técnica, habilidade para cantar é o suficiente. Ou fluir, né? Que o Espírito flua através da gente quando a gente está ministrando é o suficiente. Quando na verdade tem a ver com você manifestar a essência, o caráter de Cristo, né? Às vezes a gente coloca pessoas em um patamar de admiração tão grande. A gente fala, não, fulano é crente, fulano é espiritual. Só que você quer saber mesmo se essa pessoa é espiritual, né? A convivência com ela vai demonstrar a espiritualidade que ela tem, se ela manifesta ou não a essência e o caráter de Cristo. Então isso é algo que nós precisamos pensar, porque às vezes a gente coloca quem está lá no altar como super espiritual e a pessoa que está lá na portaria, na recepção da igreja, né, que às vezes a gente passa direto por ela, só pega a bala da mão dela, né, eu falo assim, não, bom dia ou boa noite, e já vai entrando, mal conversa com a pessoa, a gente acha que quem está no altar é menos espiritual do que quem está lá na porta. Quando na verdade, muitas vezes, espiritual mesmo é aquele que está lá na recepção da igreja, porque ele teve direção de Deus para estar lá. Ele entendeu que lá na recepção era o lugar dele, mas muitas vezes, às vezes quem está no altar não tem direção de Deus para estar. Então é algo que nós precisamos ponderar e considerar. Não tem problema nenhum você admirar pessoas, não tem problema nenhum você ter pessoas que você de fato considera, mas eu não posso definir alguém como espiritualmente madura, eu não posso definir uma pessoa como uma pessoa de fato, assim, a top das tops da galáxia, né, que é assim que a gente faz, que nós fazemos às vezes, né, mas entendendo que espiritualidade de fato tem a ver com a manifestação do fruto, do caráter do Espírito Santo, que foi colocado dentro de mim e dentro de você no novo nascimento, né? Gente, algo que, assim, você anotar no seu caderno, você grifar, passar marca-texto laranjado, tá? Olha só, as nossas ações, querido, elas dizem muito sobre nós, mas as nossas reações vão revelar a essência que nós carregamos. A forma que você age com as pessoas, ela pode ser, vamos dizer assim, manipulada. Por exemplo, a pessoa ela pode manipular a forma que ela fala, o que ela quer falar, o tom da voz dela, como que é, o exemplo que ela quer dar. Agora, a forma que ela reage quando alguém faz algo com ela, revela a essência, revela o caráter, revela a natureza que ela carrega, né? E é por isso, querido, que nós precisamos pensar em todo o tempo, né? Será que tipo de fruto que eu tenho dado? Será que tipo de fruto eu tenho manifestado? E de tempos em tempos nós precisamos pensar nisso. Querido, deixa eu te perguntar algo. Você se alimentaria do fruto que você tem manifestado? Você se alimentaria, querido, dos frutos que você tem dado? Porque tem muita gente que tá com... É aquele fruto assim. Já foi no pé de goiaba? Aí você pegou aquela goiaba bonita, amarelinha, linda, grande. Quando você dá a primeira mordida, tudo podre por dentro. Já aconteceu com você? É horrível, olha o desgosto que é, gente. Agora, tem muita gente que tá assim, veste uma capa de espiritualidade, mas por dentro é sepulcro caiado. São pessoas, querido, que, por exemplo, às vezes é aquela pessoa que por fora ela abraça, beija, ama, mas por trás crava a unha nas suas costas, é o tal do abraço do tamanduá. É aquela pessoa que diz que ama, mas por trás trai. Por trás trai. É aquela pessoa que diz que é correta na sua vida, mas por trás comete corrupção. Então, nós precisamos em primeiro lugar, porque às vezes a gente gosta de apontar o dedo pro fruto do outro e falar assim, olha lá, olha o fruto que ele tá dando,
né? A gente gosta de julgar o outro, mas será que nós nos alimentaremos do fruto que nós temos dado? O que nós precisamos entender, querido? É que nós temos a natureza de Deus dentro de nós. Nós temos agora o caráter do Espírito habitando dentro de nós. Então, entenda algo. O fruto do Espírito, ele não vai vir. Ele já veio. Você tem amor, você tem alegria, você tem paz, você tem longanimidade, você tem benignidade, você tem bondade, você tem fidelidade, você tem mansidão e você tem domínio próprio habitando dentro de você. Porque se você nasceu de novo, querido, você tem essa realidade residente habitando dentro de você. Agora, é interessante porque às vezes a gente tem pessoas na nossa vida que realmente são muito difíceis de lidar, né? Pensa aí. Pensa numa pessoa que você fala assim, meu Deus, fulano, nossa Deus, fulano é difícil de lidar. Pensa numa pessoa que é muito difícil de lidar, né? Às vezes, quando a gente tá ali com aquela pessoa difícil, às vezes alguém do seu trabalho, que você fala assim, meu Deus, fulano, toda vez ele faz algo pra que você tropece. E aí, tem dia que você fala assim, Deus, me dá paciência pra lidar com fulano, porque senão eu vou matar fulano, né? E aí, às vezes a gente esquece, a gente quer o quê, né? A gente quer que quase que venha algo sobre a gente pra gente suportar fulano. A gente quer que venha, não sei o que a gente quer que venha algo sobre a gente pra gente suportar fulano. Me dá paciência pra eu suportar fulano. Quando, na verdade, querido, você vai ver que nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto. Você já viu, por acaso, alguma mangueira comendo manga? Você já viu alguma jabuticabeira comendo jabuticaba? Não. Por quê? Porque o fruto que eu dou não é para o meu próprio alimento. O fruto que eu dou é para que pessoas ao meu redor sejam alimentadas. E às vezes, aquela pessoa de difícil convivência, às vezes aquela que tem uma natureza caída, é só alguém faminto, clamando para ser alimentado pelo fruto que você tem. Então isso é o que nós precisamos pensar. Por quê? Porque o fruto do Espírito, querido, vamos dizer assim, essa habilidade que o Senhor te deu. Essa habilidade que o Senhor colocou dentro de você, dentro de mim, para nós reagirmos diferente do mundo. Tem um livro que eu gosto muito, né, que chama Em Meus Passos, O que Faria Jesus. Então, o que você precisa pensar, querido? Diante de cada circunstância, as pessoas são realmente complicadas de você lidar. Pense primeiro. Antes de você reagir àquela pessoa, pense no seu lugar, no meu lugar, o que faria Jesus? A nossa caminhada se torna mais leve. Sabe por quê, querido? Porque essa é a nossa nova essência, essa é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Bom, nós vamos dividir, gente, essa matéria assim. Eu queria fazer com vocês agora algumas considerações sobre o fruto do Espírito. Depois nós vamos nas próximas aulas entrar nas obras da carne, vamos explicar cada uma, porque às vezes a gente fala e não entende muito bem o que é, né? Igual lá tem bebedice, glutonaria, dissensão, facção, inveja, lascívia. Gente, o que é lascívia? Calma, vai dar tudo certo. Tá? Nós vamos falar sobre cada uma, explicar cada uma para você saber o que a sua carne, o que sua antiga natureza produz, tá? E depois, nas últimas aulas, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito, de fato, que é a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Mas antes disso, vamos fazer algumas considerações sobre o fruto do Espírito. Então, se estiver anotando, coloque considerações sobre o fruto do Espírito. Primeira consideração que eu quero fazer com vocês é que muitas vezes eu vejo pessoas quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, eu vejo pessoas falando assim, não, porque os frutos do Espírito são, né? Só que na verdade, gente, quando nós voltamos lá para Gálatas, e você vai ver que a palavra se refere, né, ao fruto do Espírito, não são os frutos. Primeira consideração é essa, tá? É o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito, ok? Às vezes eu gosto de perguntar assim para os alunos, quantos são os frutos do Espírito? Aí muitos falam assim, são 9, né? Mas algo que nós vamos perceber é que não são 9 frutos do Espírito, é um fruto do Espírito que tem 9 qualidades. O que é, gente? Vamos lá, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, ele é o caráter do Espírito Santo que contém 9 qualidades. Então eu gosto de dividir, mais ou menos, pra gente
exemplificar, é como uma mexerica. Aqui em BH a gente fala mexerica, mas eu não sei como que fala aí na sua cidade, né? Tem gente que fala pocã, né? Eu aprendi com o pessoal lá do sul que eles falam bergamota, né? Então cada lugar às vezes vai falar de um jeito. Então, não sei como que é, mas aí a mexerica. A mexerica ela é o fruto que tem 9 gomos. E esses 9 gomos são 9 qualidades, tá? Então, se você estiver anotando, você pode colocar assim: o fruto do Espírito é o caráter do Espírito Santo, que foi colocado dentro de nós. E os 9 gomos são as 9 qualidades do seu caráter, ok? São as qualidades do caráter dele que são colocadas dentro de nós. E aí, dentro disso, você vai ter, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, mas é isso que eu preciso que você entenda. Por favor, aluno querido, você não vai sair falando que são 9 frutos. Não. É o fruto do Espírito que se manifesta em 9 qualidades. Ok? Bom, quando nós falamos sobre o fruto ele é esse resultado da vida de Deus ter vindo morar, habitar dentro de nós, né? Algo que nós vamos ver, gente, algo que eu quero considerar com vocês é que quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, não é o Espírito Santo quem manifesta o fruto. Não é o Espírito Santo. É o meu espírito humano recriado que manifesta o fruto do Espírito. Presta atenção nisso. Por exemplo, quando você nasceu, seus pais te deram um nome e um sobrenome, né? Igual meu nome é Elisa Martins Januário. Em breve serei Elisa Martins do Nascimento, porque estou noiva, vou me casar. E, gente, vamos lá. Quando eu nasci, meus pais me deram um nome, deram meu sobrenome. Agora, por exemplo, o Martins, por exemplo, vem da minha mãe. Se estiver eu e minha mãe em um ambiente e falarem assim, Martins, na hora, eu e minha mãe vamos olhar. Por quê? Porque é o nosso sobrenome. Agora, se falarem assim, o nome da minha mãe é Vânia. Agora, se falarem assim, Elisa Martins, a minha mãe não vai responder por mim. Porque embora ela tenha me dado um nome e um sobrenome, ela me espera me ver manifestando aquilo que ela me deu. Então, ela não vai responder por mim, ela vai esperar que eu responda aquilo. Eu respondo pelo nome que ela me deu. Agora, por exemplo, quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, é da mesma maneira. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o caráter do Espírito Santo que ele depositou dentro de mim, dentro de você. Ele depositou no nosso espírito humano recriado. Agora, é responsabilidade humana, é minha responsabilidade e sua responsabilidade daquele que nasceu de novo, manifestar o fruto do Espírito. Primeiro, somente pessoas que nasceram de novo podem manifestar o fruto do Espírito. Segundo, é responsabilidade humana, minha e sua, pessoal, manifestar o fruto do Espírito. Primeiro, por que somente aquele que nasceu de novo pode manifestar o fruto do Espírito? Por quê, gente? Porque aí você fala assim, nossa, Elisa, mas fulano tem... Assim, fulano parece mais crente do que muita gente que tá dentro da igreja. Você conhece alguém assim? Quer dizer, a pessoa não é cristã, mas ela tem uma boa índole, ela é uma pessoa benevolente, ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa solidária. Mas, querido, ela só não se converteu. É claro que a gente fala assim, nossa, mas ele é tão de Deus, ele é tão bonzinho, ele é tão correto, ele é tão generoso, tão amoroso. Ele só não se converteu. Né? E o que nós vamos ver, gente, é que uma pessoa que não nasceu de novo, ela não pode manifestar o caráter de Deus. Ela não pode manifestar o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele tem a ver com o novo nascimento. O fruto do Espírito, ele foi colocado dentro de nós porque nós reconhecemos a obra de Cristo. Então, a palavra vai dizer vai falar sobre 2 tipos de filiação. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. E às vezes, hoje é pregado um evangelho do amor, né? É porque te amo, o amor. E muitos esquecem que o evangelho do amor também é justiça.
né? A palavra vai dizer que Deus não corrige o filho que não é dele. Então, o que nós precisamos entender? Que se uma pessoa, ela nasceu de novo, ela é filha de Deus. E agora ela tem um caráter do próprio Deus, o espírito do próprio Deus habitando dentro dela, que colocou dentro do espírito humano recriado o seu caráter, e hoje ela pode manifestar. Mas se uma pessoa não se converteu, não nasceu de novo, querido, ela não é filha de Deus, ela é filha do diabo. Isso nós precisamos entender. Filho de Deus é só aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador e hoje tem a vida de Deus habitando dentro dele, tá? Então, somente aqueles que nasceram de novo podem manifestar o fruto do Espírito. Ah, Elisa, mas ele tem uma boa índole, parece ser tão correto, querido. Embora ele tenha alguns aspectos de retidão na vida dele, você vai ver que ele não consegue ser constante numa vida de retidão. Por exemplo, às vezes a pessoa é super benevolente, mas você vira pra ela e fala assim, não, porque não pode fazer sexo antes do casamento. A pessoa vai virar e falar assim, você tá doido? Tipo, o que tem? Qual o problema? Ou às vezes, pra ela não tem problema lá tomar a cervejinha dela de todo dia. Mas ela é super benevolente. Mas quando ela às vezes faz o sexo antes do casamento, ela não se sente constrangida. Por quê? Porque ela não tem dentro dela o Espírito Santo que gera o arrependimento dentro dela. Agora, talvez você seja essa pessoa que quando você era do mundo, você vivia em certas práticas que no momento que você se converteu, de repente aquilo se tornou constrangedor. É uma pessoa que às vezes fuma, bebe, vive uma vida promíscua e às vezes quando ela se converte, aquilo já passa a causar ânsia de vômito nela, causa nojo nela, repugnação nela. Por quê? Porque agora ela tem o Espírito Santo que gera dentro dela santidade. O Espírito, querido, ele é santo. E o ministério do Espírito Santo é gerar santidade, santificação dentro de mim, dentro de você. Então, quem não nasceu de novo, por mais que tenham momentos que apresentam ter uma boa índole ou tenha aspectos de retidão, eles não conseguem ser integralmente retos na sua vida. Porque eles não têm o Espírito Santo que gera de fato o arrependimento dentro deles, né? E quando nós falamos do cristão, o cristão ele tem essa habilidade de manifestar o caráter do Espírito Santo. Agora, nós vimos que, primeiro, somente aqueles que nasceram de novo podem manifestar o fruto do Espírito. E segundo, né? Isso tudo dentro do primeiro aspecto ainda, tá? De primeira consideração ainda. Pode pôr letra A somente, né? Põe assim, letra A. O fruto do Espírito, não os. Letra B, somente aquele que nasceu de novo pode manifestar o fruto. Letra C é que... Qual que é a letra C? É que somente aquelas pessoas que nasceram de novo são responsáveis em manifestar o fruto. Não é o Espírito Santo que vai manifestar por mim. Porque tem muita gente que fala assim, não, quando eu pergunto, falo, quem manifesta o fruto? Aí o pessoal, é o Espírito Santo. Aí, ou seja, nós estamos atribuindo ao Espírito Santo a responsabilidade de fazer aquilo que nós temos que fazer. Porque na hora que você não é paciente com o fulano, você fala assim, quando eu não foi. Quando veio, eu já falei. Como se o Espírito Santo não quisesse naquela hora se manifestar através de mim. Só que, na verdade, ele já colocou o caráter dele dentro de nós. E agora é nossa responsabilidade pessoal manifestar o caráter dele que foi colocado dentro de nós. Tá? Então, isso é o que nós precisamos pontuar. Gente, outra coisa, né? Se estiver colocando, põe letra D, tá? Você, querido, não vai ver nenhuma mangueira se esforçando para dar manga. Você não vai ver nenhuma jabuticabeira se esforçando para dar a jabuticaba. Por quê? Porque em sua essência ela foi criada para dar manga. Ela foi criada para dar goiaba. Ela foi criada para dar jabuticaba. Então, o fruto que nós damos revela a essência que nós manifestamos. E, querido, hoje, na nova aliança, é natural o cristão manifestar o fruto. Isso que eu quero que você entenda. Na ótica da nova aliança, presta atenção. Na ótica, se você coloca os óculos da nova aliança, é natural você manifestar. Por quê? Porque em sua essência você foi criado para dar. Assim como uma mangueira, em sua essência foi criada para manifestar manga, na nova aliança em sua essência, você foi recriado para manifestar o fruto do Espírito.
Tem muita gente que fala assim, Elisa, mas amar fulano é muito difícil, manifestar o fruto é muito difícil. Se você olhar com os olhos da sua antiga natureza, vai ser difícil mesmo. Mas se você olhar com os óculos da sua... Isso é muito importante você anotar, grifar, passar marca-texto aí, vai que cai em algum lugar por aí, tá? Hashtag fica a dica. Mas se você olhar com os olhos, com a ótica da nova aliança, querido, se você pôr os óculos da nova aliança, você vai ver que em sua essência você foi recriado em Deus para manifestar o fruto do Espírito. Essa é a sua nova essência, essa é a sua nova natureza em Cristo Jesus. Hoje, você tem que se esforçar para pecar, porque essa não é mais a sua essência. Essa não é, querido, mais a sua nova natureza em Cristo Jesus. A partir do momento que você nasce de novo, você tem como um sinal vermelho. Eu gosto de brincar que é como um sinal de trânsito, né? O Espírito Santo muitas vezes vem falando no nosso interior e aí é como se piscasse uma luzinha, de repente vem uma luz verde dentro de nós. Como quem diz, vá, avance. Em outros momentos você vai ver o quê? Uma luz amarela piscando dentro de você, tipo, vai, mas vai com calma. Em outros momentos, querido, você vai ver uma luz vermelha piscando de você, como quem diz, para que tá errado. Então, é quando você tá, às vezes, pra fazer algo errado e algo dentro de você e fala assim, isso não tá certo. Isso tá errado. É como uma luzinha vermelha pulsando dentro de você. Por quê? Porque todos nós temos o Espírito Santo guiando, nos direcionando. Tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo ouvir Deus, querido. Mas às vezes o Espírito Santo já tá falando com você, há muito tempo, quando você tá pra assinar um contrato que não é correto, você sabe que não é algo dentro de você disso. Não faz isso. Quando você tá numa roda de maledicência, o Espírito Santo vem dizer, não, deveria estar nesse lugar. Então, nós temos hoje o Espírito Santo falando, habitando, testificando no nosso interior. Amém, gente? Bom, isso é o que eu quero que vocês entendam. Segunda consideração sobre o fruto do Espírito. Bom, dentro dessa segunda consideração sobre o fruto do Espírito, eu queria falar com você sobre os tempos de salvação do homem. Então, você pode pôr tempos de salvação do homem. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses, queria que você abrisse aí comigo. Pega sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos falar primeiro do homem. Como que o homem funciona? O homem, ele é um ser integral. E dentro da teologia, nós vamos ter duas linhas. Você vai ter a linha da dicotomia e você vai ter a linha da tricotomia. Nós não vamos entrar a fundo nisso, porque você vai aprender sobre isso na matéria de espírito humano, tá? Mas eu quero dar uma pincelada porque faz parte da nossa matéria. Você vai ter a linha da dicotomia. Quem é dicotômico, eles acreditam que o homem, que o espírito e a alma do homem, são uma coisa só, e o homem é espírito e corpo, tá? Então eles creem que espírito e alma é uma coisa só e o homem tem um corpo, tá? Então eles creem em espírito e corpo. Agora, tem um outro lado que é a linha da tricotomia, e particularmente eu defendo a linha da tricotomia, porque é o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses. Ele vai dizer assim, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Então ele está dividindo essas três partes. O que nós cremos? Que o homem, anota isso, o homem ele é formado por três partes distintas. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em corpo, ok? Não é que o homem ele é três partes que saem andando por aí. Não tem três, Elisa, uma parte da alma, um espírito e corpo. Não. Nós somos um ser integral, tá? O homem, ele é um ser integral. Mas para entender como nós funcionamos, nós subdividimos em três partes. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, ok? Então, essa é a linha da tricotomia. Então,
Quando nós falamos sobre os tempos de salvação, nós vamos ver que a salvação do homem ela vai acontecer de formas distintas nessas três partes. O espírito é salvo em um tempo, a alma é salva em outro tempo e o corpo vai ser salvo em outro tempo. Então, vamos lá para você entender. Salvação, a palavra salvação, ela vem do grego sozo, que significa libertação, significa segurança, proteção, preservação, tá? Cura. Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre o espírito do homem, né? O espírito do homem, o que é? O espírito do homem é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual. Então, o espírito do homem é a parte do homem que conhece a Deus, que se relaciona com o que é transcendente. Tá? Transcendente não tem a ver com espiritismo não, tá, gente? Transcendente é aquilo que transcende o mundo natural, é aquilo que está além do mundo natural, isso significa transcendente, tá? Então, o espírito do homem é a parte do homem que se relaciona com aquilo que está além do mundo natural, que se relaciona com o transcendente, que se relaciona com Deus. A palavra diz que Deus é espírito e nós nos relacionamos com Deus por meio do nosso espírito, ok? Então, quando nós falamos sobre isso, a palavra vai dizer, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, abre lá comigo, correndo. 2 Coríntios 5, 17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vai comigo lá para João, capítulo 3. João, no capítulo 3, no versículo 6. João, capítulo 3, versículo 6, a palavra diz assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Romanos, capítulo 8, no versículo 10. Romanos, capítulo 8, no versículo 10, a palavra diz assim, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, quando nós falamos sobre o espírito do homem, né? O espírito do homem ele foi vivificado na nova criação e hoje nós nos relacionamos com Deus por meio do nosso espírito. No momento que uma pessoa nasce de novo, o espírito daquela pessoa ele é salvo. A palavra vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? A palavra vai dizer aqui que aquele que está em Cristo, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito agora que é vida. Então, o espírito do homem, querido, ele já foi salvo. Quando nós falamos sobre os tempos de salvação, o espírito do homem, ele já foi salvo. Quando? No novo nascimento. Confessei Jesus, levantei minha mão, reconheci Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento, o espírito do homem já foi salvo. Tempo passado, ok? Bom, nossa alma. Quando nós falamos sobre a nossa alma, nós vamos falar sobre a nossa alma na nossa próxima aula, só para o assunto não ficar picado, tá? Mas na próxima aula, então, nós vamos aprender mais sobre a nossa alma. Fica ligadinho aí, que daqui a pouco a gente volta, que tem muito mais pra gente aprender.